Graça e paz, amadas irmãs, que privilégio estar com vocês em mais essa tarde de oração, de intercessão. É uma honra poder compartilhar com vocês uma porção da palavra de Deus. E o texto que nós estaremos lendo nessa tarde se encontra lá no livro de 2 Crônicas 20, de 1 até o capítulo 20. Eu vou estar lendo alguns versículos alternados. Queridos, a palavra de Deus, nesse texto tem algo tremendo a nos revelar. Eu estava cantando uma música essa semana e a música dizia assim: é assim que luto minhas guerras. E eu fiquei pensando, meu Deus, como eu tenho lutado as minhas guerras, né? E aí eu me deparei com esse texto da palavra de Deus que tem todas as estratégias de guerra para um servo de Deus lutar as suas lutas, as batalhas que são travadas durante a nossa vida. Aqui nesse texto tem todas as estratégias. Esse texto que nós vamos ler é um texto que nos fala quando Josafá foi cercado ali, né, pelos filhos de Moabe, né, e eles vieram ali contra Josafá. E aí, no versículo 2 diz assim: então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria, eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Digede. Então Josafá teve medo. É uma coisa que sempre acontece na nossa vida, em tempos de guerra, em tempos de crise, é que nos vem medo, nos sobrevém o medo. O medo, ele é normal, é natural sentirmos medo. Só que na vida de um cristão, o medo, ele não pode nos paralisar. Você não pode sentir medo e não ter força para orar e não ter força para sair do lugar onde você está. O medo, ele precisa te impulsionar a ir buscar Deus, te impulsionar a cair de joelho diante da presença do Senhor, a buscar a presença do Senhor. E isso nós precisamos ter sempre em mente. Não posso deixar que o medo me paralise. Diante de uma guerra, diante de uma batalha, como eu devo lutar as minhas guerras? Primeiro, buscando ao Senhor. Reconhecendo diante de todos e de tudo, Senhor, eu não sei o que fazer diante dessa situação, mas eu sirvo um Deus que tem o controle de todas as coisas. Eu tenho medo, mas eu preciso saber em quem eu coloco a minha confiança. Então, a nossa primeira arma diante de situações adversas é orar, é buscar o Senhor. No versículo 13 diz assim: então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Irmãos, existem muitas situações que nós vamos estar cercados. Nós vamos estar encurralados, nós não vamos saber o que fazer. E mesmo quando nós pensamos que é certo fazer aquilo, nós precisamos buscar ao Senhor. A nossa arma mais poderosa é buscar ao Senhor. Lá no versículo 12 desse texto, Josafá vai dizer assim: ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra ele? Porque em nós não há força para resistirmos essa grande multidão que vem contra nós. E nós não sabemos o que fazer. Josafá vai falar: Senhor, não tenho força, não sei o que fazer, não tenho estratégia de guerra, mas eu vou colocar os meus olhos em ti. Os meus olhos estão em ti, porque eu sei o Deus em quem eu sirvo. É assim que eu devo lutar as minhas guerras, buscando ao Senhor, orando ao Senhor e colocando os meus olhos nele. A palavra de Deus nos diz assim: buscai-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Quem busca, encontra. Quem busca, encontra. É palavra do Senhor. Se você buscar, você vai encontrar.
Então, em tempos de crise, em tempos de guerra, aprenda a buscar o Senhor. Josafá, ele apregou um jejum em todo o Judá. Sabe, irmãos, eu amo o jejum. Eu amo estar jejuando e às vezes eu jejuo, as pessoas, mas isso não é jejum. Jejum para mim é abster de alguma coisa que eu gosto muito. E quando eu estou jejuando, o Senhor, ele começa a me quebrantar. Ele começa a trabalhar no meu coração. Por isso que eu gosto de jejum. Porque quando eu jejuo, eu começo a quebrantar meu coração. Sabe, quando eu jejuo, eu quero falar para Deus, Deus, eu gosto tanto disso, mas eu quero me abster disso porque eu gosto muito, muito mais do Senhor. Eu gosto tanto de comer isso, isso me sustenta, me alimenta, mas eu sei que o Senhor é o meu principal alimento. E eu não quero ser alimentada na minha carne, eu quero ser alimentada no meu espírito. Então eu abstenho de alguma coisa e sempre que aquilo me dá vontade, sempre que eu sinto às vezes fome, às vezes eu ponho horas ali de jejum, eu lembro, Senhor, o Senhor é melhor que tudo isso. Isso não me domina, eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero o alimento que alimenta a minha alma. E foi isso que Josafá fez. Josafá pregou um jejum. Irmãos, jejum é você dizer para Deus, Deus, eu tenho urgência, e se preciso for, eu vou me abster de qualquer coisa, porque eu tenho urgência da presença do Senhor na minha vida. É assim que nós devemos lutar as nossas guerras. Outra coisa que Josafá fez foi orar as promessas de Deus. Orar. No versículo 9, ele vai lembrar a Deus lá de quando Salomão edificou o templo, que Salomão orou ao Senhor e Deus fez uma promessa para o Salomão. Senhor, se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, e nós nos apresentarmos diante dessa casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, tu nos ouvirá e nos livrará. Sabe, Josafá lembrou Deus de uma promessa que Deus havia feito para Salomão. Aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Deus não fica ofendido de você declarar que ele prometeu para ele. Muito pelo contrário, Deus quer saber onde está teu coração. E aqui Josafá, ele começa a declarar as promessas de Deus. É outra arma poderosa nas nossas guerras, é declarar a promessa de Deus. Nosso coração, essa palavra está viva. Pai, se o seu povo se arrepender, se o seu povo voltar a face para o Senhor e te buscar, Deus fala, eu vou ouvir, eu vou ouvir, eu vou livrar. Aleluia, é promessa, aquele que prometeu é fiel para cumprir. Irmãos, dito todas estas coisas, buscando ao Senhor de todo o coração, eles encontraram Deus. E aí lá no versículo 15, Deus vai falar assim, disse, dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Amanhã descerei contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz. Irmãos, quando nós buscamos o Senhor, Deus se revela a nós. Deus manifestou, trazendo uma promessa para aquele povo. Deus vai falar com eles. Gente, dá ouvido aqui, ó. Deus vai falar, não temas, eu vou pelejar por vocês. Eu vou lutar essa luta. Irmãos, nosso Deus é poderoso, nosso Deus, ele continua agindo no nosso meio, e agindo ele, nada e ninguém pode impedir. Deus é conosco, Deus está no nosso meio, ele está nos dando estratégia para nós lutarmos as nossas guerras. E agora o Senhor vai falar para Josafá, não precisa nem de vocês lutar, essa luta eu vou lutar por vocês. Essa luta eu vou lutar para vocês. Irmãos, e existe uma outra arma. Uma arma que acalma o nosso coração, que traz paz ao coração aflito. É a adoração. Adorar a Deus
traz paz para o nosso coração. Josafá, ele conclama aquele povo para adorar a Deus. Antes da batalha ser vencida, antes de Deus dar a vitória para eles, Josafá conclama aquele povo para adorar a Deus. Nós adoramos a Deus pelo que Ele é. Nós agradecemos ao Senhor pelo que Ele faz, mas adorar, a gente adora pelo que Ele é. E aí lá no versículo 20 diz assim: pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperarei. Aconselhou-se com o povo e ordenou os cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados, marchassem à frente do exército e louvasse a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Irmãos, o inimigo não havia sido derrotado ainda. O inimigo ainda continuava lá, ainda era uma ameaça, mas diante da palavra do Senhor, diante da busca que Josafá teve, diante do encontro que Josafá teve com Deus, Josafá já encheu o coração de esperança. A visitação do Senhor sobre a vida dele acalmou aquele coração medroso, aquele coração aflito. E Josafá agora vai chamar o povo para render graça, para cantar louvores antes da batalha ser vencida, porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. Está enfrentando uma guerra, está enfrentando uma batalha, comece a declarar: Senhor, estou cercado, mas eu sei que eu sou guardado por ti. Comece a adorar o Senhor, porque Ele é fiel para cumprir aquilo que prometeu, Ele é fiel acima das circunstâncias, Ele é fiel acima daquilo que os seus olhos estão vendo, acima daquilo que você está experimentando. O Senhor, Ele é fiel. Eu não sei qual que é a sua luta, eu não sei qual que é a sua batalha, eu não sei qual a guerra que você tem travado na sua vida, mas uma coisa eu sei: a estratégia é buscar a Deus em oração, é jejuar, é crer na palavra do Senhor, é declarar a promessa de Deus, é ouvir a sua voz e é adorar de todo o seu coração. Adore, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Quando nós louvamos, as cadeias se abrem, as cadeias caem. Deus habita no meio dos louvores. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele vai fazer acontecer. Deus prometeu. Comece a cantar com muito louvor. O louvor vai colocar você acima das circunstâncias. Sabe, irmãos, tem uma canção que fala assim, que as ondas são muito altas se eu estou ali perto delas. Mas quando eu estou nas alturas, olhando lá de cima, as ondas são tão pequenininhas. As ondas são tão pequenininhas. E é nesse lugar que Deus quer te colocar. Nesse lugar alto, para que você possa ver aquela onda gigante, enorme. Quando você está ali embaixo, ela vai te sucumbir. Mas lá das alturas, ela é pequenininha. É nesse lugar alto que Deus quer te colocar. Então comece a adorar, comece a louvar. Não vamos ficar reclamando. Não vamos ficar murmurando diante das circunstâncias. Vamos louvar ao Senhor. A palavra de Deus lá no versículo 22 vai dizer assim: tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e dos montes de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte de Seir para destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajuntaram uns aos outros a destruir-se. Irmãos, o louvor é uma arma poderosa. Eu estava lendo esse livrinho que chama A Força Explosiva do Louvor. Irmãos, esse livrinho ele é fininho.
E aqui ele tem vários testemunhos de pessoas que em meio à crise, em meio a decretos, tem um testemunho aqui de uma mulher que ela recebeu a notícia que o filho dela havia estado morto. E havia acontecido um acidente e o filho dela estava morto. E ela começou a adorar o Senhor, ela começou a louvar o Senhor. Chegando no hospital, aquele menino que não tinha respiração, não tinha nada, aplicaram uma adrenalina no coração dele e o coração dele voltou a bater. A força explosiva do louvor. Irmãos, louvar ao Senhor desbarata o inimigo. Adorar ao Senhor faz com que muitas das suas lutas não precisam nem ser lutadas, porque o poder do louvor vai desbaratar o inimigo. Eu creio nisso, eu creio nessa palavra de todo o meu coração. Nós precisamos de parar de querer lutar as nossas lutas, as nossas guerras com armas carnal. Nós precisamos lutar as nossas guerras com as armas espirituais. Elas são poderosas em Deus, elas destroem sofisma, elas têm poder para destruir fortalezas. Elas têm poder para nos fazer cativo à obediência de Deus. Nós precisamos aprender a lutar com essas armas. Como eu luto minhas guerras, como você tem lutado suas guerras. Buscando a Deus em oração, crendo na sua palavra, declarando as suas promessas, ouvindo a sua voz. Quando eu busco, eu encontro, Deus vai falar. E adorando, cantando louvores. Cantando louvores. E aí, se nós continuarmos a ler esse texto, aqueles homens levaram 3 dias para pegar todos os despojos daquele povo. Eles não lutaram, mas eles foram lá buscar os despojos. Vieram, versículo 25, vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundâncias, objetos preciosos, e tomaram para si mais do que podia levar. E 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia se ajuntaram no vale da bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale da Bênção até o dia de hoje. Que você possa ter um vale de bênção na sua vida. Que você possa aprender a lutar as suas guerras com essas estratégias. E que você possa erigir um altar ao Senhor de Vale da Bênção. Porque você buscou e você encontrou. Porque você louvou e as cadeias caíram. E as prisões foram abertas. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor continue te dando estratégias para que eu e você possamos lutar as nossas guerras, na certeza de que somos guardados pelo poder de Deus. Senhor te abençoe, um forte abraço.